Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 19 de outubro do ano de 1997, estando eu em Roma, tive a graça de participar na Praça do Vaticano da celebração feita pelo Santo Padre, Santo mesmo São João Paulo II, declarando e proclamando para toda a Igreja a 23ª, se não me falha a memória, doutora da Igreja. É muito interessante como que uma jovem que morreu aos 24 anos de idade conseguiu ser doutora da Igreja. Quando um santo, ao longo da sua vida, vive buscando sempre a palavra de Deus, vivendo sempre a palavra de Deus, para que ele seja proclamado doutor da Igreja, ele precisa trazer uma doutrina nova. Quando nós falamos doutrina nova, para que nós compreendamos bem e não fiquemos apreensivos, nem tenhamos erro nenhum teológico na nossa vida, essa doutrina na realidade é uma maneira nova de se viver a palavra de Deus. Um caminho novo, diferenciado. A igreja estava acostumada a viver sob a égide de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, Santo Afonso de Ligório, todos os doutores da igreja, São João da Cruz, não é? Santo Inácio de Loyola, todos os doutores da igreja. Mas quando olhamos para a pequena Teresinha, uma menina de 24 anos, que entrou com 15 anos dentro do Carmelo, nós poderíamos nos perguntar, mas que novidade essa menina trouxe? O que uma menina de 15 a 24 anos poderia trazer de novidade à igreja, em termos de espiritualidade? E aqui nós vamos entender, não é, porque foi proclamada Teresinha, doutora da igreja. Ela foi proclamada por conta de uma frase sua, que resumiu toda a sua vida. Teresinha, nos seus escritos, na História de uma Alma, ela vai colocar que ela procurava ansiosamente, dentro da sua vivência, dentro do Carmelo, de maneira especial, ela procurava saber qual era a vocação que ela tinha. Por que ela tinha sido chamada ao Carmelo? Ser chamada ao Carmelo, viver numa vida contemplativa, é naturalmente uma grande vocação, uma extraordinária vocação. E louvamos e agradecemos todas as jovens moças que se consagram dentro dos Carmelos distribuídos no mundo inteiro, vivendo no silêncio, no recolhimento, escondidas da realidade do mundo. Como Teresinha poderia, ali dentro do Carmelo, já tendo estabelecido na sua vida uma grande vocação e uma difícil vocação, porque não é fácil entrar dentro de um Carmelo e você ficar ali horas e horas em silêncio. Para ter um exemplo, ela trabalhava, entrou no Carmelo, eram 5 irmãs, as 5 irmãs se consagraram a Deus na vida do Carmelo. Só uma das irmãs dela que foi para outro Carmelo, outra vida contemplativa das Visitandinas, não é? Que foi a última que entrou no convento, porque entrou depois que o pai tinha falecido. 5 irmãs dentro do Carmelo, 5 irmãs consagradas,
e mais uma prima, que era companheira, quase da mesma idade que Teresinha. Dentro do Carmelo, ela e essa prima, que tinham a idade correspondente, provavelmente a prima era um pouco mais velha do que ela, e as duas ali, trabalhando na sacristia, e não podiam trocar palavra, não podiam conversar, só podiam dizer para outra só aquilo que era estritamente necessário para o bom desenvolvimento do seu trabalho. Como é que você põe um zíper na boca de uma jovem de 15, de 16, 17 anos, de uma jovem de 18, 19 anos, e as duas primas, amigas de infância? Pois bem, era uma vocação difícil, mas Teresinha tinha dentro do coração dela um desejo mais forte ainda. Ela meditava, ela recebia muitas iluminações, ela procurava ser concreta no amor àquelas outras co-irmãs, que não eram naturalmente santas, todas tinham as suas imitações humanas, mas como ela também dizia que ela tinha as imitações humanas, as fraquezas dela. Mas Teresinha vai refletir e vai dizer uma frase que resume toda a sua vida e que mostra para a igreja um novo caminho, uma nova espiritualidade, uma nova maneira de se viver a palavra de Deus. Qual é a palavra? Teresinha diz: descobri que na igreja eu devo ser o amor. É chamado o pequeno caminho de Teresinha, a pequena via, um caminho fácil, curto, um caminho que é direto e reto. Eu, dentro da igreja, vou ser o amor. É essa vocação a que todos nós somos chamados. É difícil seguir os passos de uma Teresa d'Ávila, que foi uma mulher rigorosa, uma mulher que viveu com austeridade, junto com São João da Cruz, outro que viveu com austeridade, grandes baluartes do cristianismo. Mas olhando Teresinha, eu falo, e eu digo para vocês, é fácil a gente se tornar santo. Seguir o caminho dos grandes santos é um pouquinho mais difícil a gente ser santo, mas seguindo o caminho de Teresinha, que é um caminho mais curto, mais fácil, que diz respeito a qualquer mãe, a qualquer pai, a qualquer filho, a qualquer operário, a qualquer empregado, a qualquer médico, a qualquer profissional de qualquer caminho do amor. Amar concretamente o irmão que está ao seu lado. O irmão, aquele de quem você vai ao encontro, de quem você se aproxima. Teresinha no Carmelo, para dar um exemplo dela, não é? Ela, como tinha várias irmãs dentro do Carmelo, portanto ela tinha a casa dela dentro do Carmelo, ela procurava se sentar longe das irmãs e se sentar ao lado daquelas que estavam mais abatidas, que ali dentro do Carmelo pareciam que estavam mais fragilizadas, seja pela saúde, seja pela idade, não é? Seja por outro motivo, por não ter talvez uma correspondência, um carinho, um amor maior, não é? Não sentir esse carinho, esse afeto dentro de Teresinha. Vai se sentar perto delas, a ponto de suas irmãs, que eram superiores a ela, sentirem ciúmes, porque ela nunca ia se sentar ao lado das irmãs que ela amava. Ela amava de paixão. Antes de entrar no convento, aquelas irmãs eram tudo para ela. Teresinha
vai mostrar então ao mundo que existe um caminho bem curto, bem pequeno, fácil de todos realmente vivenciarem, que é o caminho do amor. Essa é a vocação, esse é o caminho. E como é que eu amo? Há muitas dinâmicas para a gente mostrar o amor. Primeiramente, nós temos que saber que a gente tem que amar o próximo como a gente se ama, né? Como eu me amo, como você se ama. E a partir do princípio, eu me amo dessa forma, né? Eu gostaria que fizessem isso para mim, então eu vou fazer isso para o outro. Sempre se colocar nessa perspectiva. O amor tem uma arte, não é? E aí então você tem que dar o primeiro passo. Não esperar que o outro venha até você. Vá até ele. Ame, indo ao encontro do outro. Ser o primeiro a amar. Depois nós podemos dizer, não é? Teresinha não esperava, mas ela amava o próximo vendo Jesus. Tinha uma irmã, não é? Que era assim muito cri-cri, muito zelosa, muito ciumenta e mais velha do que ela, não é? Que sempre estava exigindo que ela fizesse a limpeza do chão do refeitório, sempre com um esmero tão grande que quando ela terminava de limpar tudo, a irmã vinha, fiscalizava e dizia assim: você deixou esse canto sujo, refaça todo o seu trabalho. E ela refazia a primeira vez, refazia a segunda vez, e fazia, enquanto a outra achava que estava se colocando, se impondo sobre ela, ela fazia aquilo com alegria, porque ela dizia: eu estou fazendo isso por amor. Eu me lembro dos meus tempos de seminário maior. Eu era seminarista, estudante de teologia, não, de filosofia. E aí um dia eu estava encerando, nós tínhamos um prédio grande de 128 apartamentos, 5 andares, e nós tínhamos que limpar todos os corredores enormes, né? Vocês imaginem que o corredor era mais ou menos como daqui até lá na outra gruta, só um corredor grande. E eu me lembro de eu estar passando cera, né? E os meus colegas vinham, olhavam e passavam, pum, 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 em cima daquele chão encerado, com a cera recente sem estar seca, desfazendo todo o trabalho que eu fazia. E a um determinado momento vinha dentro de mim aquele rancor, aquela raiva, aquele ódio por aquela atitude deles. Por quê? Porque eu tinha que voltar e refazer o trabalho que eu tinha feito. Mas também me lembro que ali, naqueles dias, fazendo aquele trabalho, eu descobri que quem passava era Jesus. Era Jesus. Então, quando o meu colega descia a escada e se dava com o corredor todo encerado, né? Ainda por ser completado o trabalho, e ele passava, eu no meu coração dizia também: pode passar, Jesus, você pode. E deixava meu colega passar, não brigava, não pedia mais a paz, ao contrário, eu ia, né, novamente fazer aquele gesto de ele passar por onde ele passou. Sempre tive um cuidado na nossa casa, quando a empregada, a funcionária estava fazendo esse trabalho, né, de pedir licença: eu posso passar por aqui? E às vezes quando eu percebi que podia fazer outro caminho, eu descia por outra escada e percorria outro caminho para não atrapalhar o trabalho dela, porque eu não gostava para mim, então não tinha deveria amá-la como também eu gostaria de ser amado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a Santa Teresinha do Menino Jesus que nós também dentro da igreja sejamos doutores do amor. Eu na igreja serei o amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Vamos continuando a nossa celebração.